Então, vamos lá? Boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre o fluxo de trabalho, disciplina e requisitos. E por que essa aula é importante? Porque essa aula de hoje vai mostrar para a gente um conjunto de conceitos importantíssimos que nós temos que aplicar no dia a dia quando nós formos realizar a tarefa de levantar requisitos. Identificar caso de uso, escrever caso de uso. Por que nós temos que fazer isso? Quais são os passos que a gente deve seguir e o que nós devemos prestar atenção quando nós estamos realizando essa atividade? É esse fluxo de trabalho que o Rupp escreveu e a gente vai aprender hoje, tá bom? Vocês vão ver que existem várias tarefas, é um passo a passo que já está escrito e que a gente, depois que entende por que faz, a gente escreve a nossa metodologia simplificando os passos do Rupp. Tudo bem? Então, olha que interessante. Primeiro, né, a disciplina de requisitos, ela agrupa um conjunto de tarefas relativos ao processo de identificação e análise de requisitos, tá? No qual a gente identifica o requisito, obtém esse requisito, formaliza a existência desse requisito, detalha esse requisito, e depois que você detalha com as suas respectivas regras de negócio, gerando o comportamento lógico daquele requisito, que na realidade é uma necessidade do nosso cliente, a gente aprova isso com o cliente. Então, olha que legal. Tem toda a lógica que a maior parte do trabalho de requisitos seja realizado logo no início do projeto, na fase de iniciação. Quando eu estou começando o projeto, a primeira coisa, a primeira tarefa que eu vou fazer é executar a disciplina de requisitos para que eu possa entender as necessidades do meu usuário e, a partir daí, a gente já viu isso na outra aula do Rupp, né? Que o Rupp é centrado no caso de uso. Isso quer dizer o seguinte, é centrado na necessidade do cliente. Então, não tem como eu desenvolver um sistema se eu não souber qual é o problema que tem que ser resolvido, quais as necessidades que o meu cliente, né, que os stakeholders, que são todos aqueles que têm interesse no projeto, têm, quais são os requisitos e quais a solução que eu posso propor para aqueles requisitos. Concorda comigo? Qual é o escopo do projeto que eu vou entregar, o que está dentro e o que está fora do projeto, né? Quais são as interfaces que esse sistema vai fazer com o usuário, por meio de uma tela, por meio de uma interface digital, por meio com outro sistema, trocando informação com outro sistema, com algum organismo, agente externo. Por exemplo, vocês viram na última aula, né? A gente mandando um post lá para o banco falar, olha, cartão de débito tem crédito, pode aceitar. Isso tudo a gente viu antes de sair fazendo código. Entenderam? Então, é importante identificar essas interfaces para a gente saber que tecnologia a gente vai implementar isso depois, né? Identificar também as restrições técnicas do sistema, né? Quais são as restrições que o sistema tem, né? O que eu posso usar, o que eu não posso usar, né? Se eu tenho todo esse conjunto de necessidades identificadas, seja necessidade de negócio, necessidade técnicas, infraestrutura, né? Restrições, se eu tenho tudo isso levantado, então eu tenho uma boa base para fazer um bom planejamento para o projeto, né? Agora eu tenho uma base bacana para fazer um planejamento para o nosso projeto. Seja ele entregue numa iteração, 2 iterações, 3 iterações, 4 iterações, mas para cada iteração que eu vou desenvolver e entregar alguma coisa para o cliente,
De forma antecipada, eu tenho muita certeza que a minha entrega está compatível com as necessidades dele. Não é isso? Também, se eu tenho levantado os requisitos de uma maneira bem feita, eu tenho uma excelente base para criar um bom cronograma de trabalho, né? E também estimar um orçamento muito próximo do orçamento real do projeto. Né? Então, o quanto eu preciso para entregar esse projeto? Então, se eu tenho todos os requisitos levantados e tudo que eu preciso fazer é em função dos requisitos, eu consigo determinar o esforço e, dessa forma, o custo adequado para se fazer aquele projeto. Qual é o investimento real que a área de negócio tem que fazer para ter esse sistema rodando a partir das necessidades que foram passadas para a equipe de projeto. E como que ela passa a necessidade? Por meio do requisito. Tudo bem, pessoal? Bacana? Até agora, entenderam a importância da gente entender o fluxo de trabalho de requisitos? Tá? A gente vai entender que o fluxo de requisitos, ele é composto, no segundo RUP, de 6 atividades que são básicas, né? Analisar, por exemplo, eu tenho um sistema novo, que eu vou começar agora, tá vendo? Um projeto novo. A gente não conhece nada daquele cliente, não conhece aquele projeto, não conhece aquele sistema. Então, eu tenho que analisar o problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar o problema. A gente vai estudar aqui quais são as tarefas que nós temos que fazer para analisar o problema. Uma vez esse problema identificado, eu vou compreender as necessidades dos envolvidos, dos meus usuários. Né? Então, qual é a necessidade dele? Né? Eu tenho que entender essas necessidades. O que é compreender, identificar as necessidades dos clientes? Né? Uma vez que a necessidade que eu entendi, que eu levantei com o meu usuário, ela está adequada ao problema que eu levantei, então eu posso definir o sistema. Então, agora, nessa atividade aqui, a gente vai pegar tudo que foi levantado aqui nas necessidades aqui e vai transformar isso em requisitos por meio de caso de uso, por exemplo, como a gente fez na última aula. Uma vez, e olha que interessante, eu consigo entender essas necessidades de várias formas. Por exemplo, no último trabalho que nós fizemos juntos, na disciplina de engenharia de software, a gente foi lá no cliente, fez uma reunião com ele, gerou aquele resumo, aquela ata da reunião, que é aquele resumo descrevendo tudo que o cliente queria, e a partir do momento que eu validei com ele que os desejos dele estavam expressos naquela ata, eu parti para definir o sistema, gerando, a partir daquela ata de reunião, um conjunto de casos de uso. Depois, eu vou avaliar se aquele conjunto, se aquele escopo que eu identifiquei, ele é possível de ser trabalhado e se ele está aderente às necessidades que foram identificadas na ata de reunião. Isso quer dizer, está completo? Está tudo completinho? Eu consigo entregar tudo isso? Tudo que está feito aqui, tudo que foi, todos os casos de uso que foram identificados aqui, cobrem todas as necessidades que foram levantadas aqui? Isso feito, a gente vai refinar esse sistema aqui. E quando a gente fala em refinar, de uma maneira bem grosseira, né, a gente vai escrever detalhadamente cada requisito daquele, que é o que a gente vai fazer na aula de amanhã, onde a gente vai pegar os requisitos e vamos escrever um conjunto de regras de negócio para cada um deles, para a gente ter praticamente um projeto especificado numa linguagem que o meu cliente entenda. Tudo bem? Entenderam? Então, é esse o objetivo. Enquanto isso, durante todo esse processo aqui, ó, tá vendo do lado esquerdo, né? Enquanto tudo isso aqui acontece, cada atividade dessa vai sendo gerenciada por essa outra atividade que é gerenciar mudanças de requisito. Então, se alguma coisa, se algum requisito muda nesse processo aqui, ó, nessa linha de tempo aqui,
esse processo aqui identifica, aqui tem tarefas, né, que identificam as mudanças, e aí, o que eu preciso fazer para garantir que tudo aqui, que todas as mudanças que foram pedidas foram avaliadas e foram incorporadas em tudo aquilo que já foi feito. Por exemplo, eu estou aqui, ó, garantindo, eu estou aqui, ó, refinando, escrevendo as regras de negócio já de cada requisito que eu identifiquei aqui. Porra, legal. Se acontecer uma mudança aqui, será que essa mudança impacta no problema que eu já analisei? Será que essa mudança impacta nas necessidades que eu levantei lá com o usuário? Será que ela impacta em ter que refazer e definir novas funcionalidades para o sistema? Então, essa atividade aqui é importantíssima, porque ela garante a integridade das necessidades do meu usuário. Se a necessidade do usuário foi levantada aqui, ó, em compreender as necessidades, mudou na linha do tempo, e eu já estou fazendo refinamento aqui, essa atividade entra em ação, falando, quando mudar alguma coisa, o que eu preciso fazer? Está descrito nessa atividade o que você precisa fazer. Você executa os passos aqui e garante que eu estou refinando de maneira íntegra uma necessidade real do meu cliente. Ficou bom, pessoal? Entenderam o fluxo? Leonor? Estou entendendo. Entenderam? Sim. Cauê, entendeu? As meninas entenderam? Sim. Bacana? Vou partir para o próximo slide, então, tá bom? Beleza. Nós vamos começar agora a avaliar, a estudar tarefa a tarefa de cada atividade. Isso não quer dizer que a gente, aqui, como a gente tem que colocar um raciocínio, né, estruturar um raciocínio, tem tarefinha por tarefinha, aí isso não quer dizer que é uma linha reta, né? Isso aqui acontece muitas vezes simultaneamente, né? Mas são tarefas que nós temos que lembrar na hora de levantar um requisito. Então, qual é o objetivo da atividade de analisar o problema? O objetivo dessa atividade, no final dela, é estabelecer um acordo sobre o problema que vai ser resolvido. Então, eu entrevistei o meu cliente e agora eu tenho certeza que o problema que eu vou resolver é o problema que ele deseja que seja resolvido. Puxa vida, pessoal, quantas vezes eu não participei de projetos que lá no meio do projeto o cliente chegou e falou assim para o cara, você entendeu o que eu pedi? Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas eu, na minha história, na minha carreira, já ouvi diversas vezes essa frase. O cliente chegar com o cara no meio de uma reunião e falar assim para ele, cara, você tem certeza que você entendeu o que eu pedi? Cara, isso é muito ruim, cara. Porque isso demonstra que a expectativa dele em relação à solução do problema não está sendo atendida por você. Então, você não conseguiu realizar essa atividade aqui de maneira adequada. Tá? Então, analisar o problema parece muito teórico, mas é importante isso, pessoal. Eu vou ressaltar. Essa matéria que a gente dá aqui de quarta-feira é uma matéria de conceito. Né? Nós temos que entender como repassar esse conceito no nosso dia a dia. Então, quando eu pedir para vocês, pessoal, vai lá e faz o caso de uso, na verdade, eu pedi para vocês, pessoal, vai lá no cliente, faz uma entrevista com ele, que você consiga levantar detalhes, que você consiga gerar uma ata naquele nível que eu gerei para vocês, para que vocês consigam depois fazer os casos de uso e validar esses casos de uso com o seu cliente. E aí você tem certeza que o problema que está resolvendo é o problema a ser resolvido. Identificar todos os envolvidos no processo. Quem é que está envolvido nesse processo? A área de compras? A área de RH? É a área de produção? Quem é que está envolvido nisso? Porque se faltar alguém, você pode deixar de inserir no seu projeto uma necessidade da área que você não identificou. E aí, muitas vezes, o seu projeto para aquela área é obsoleto.
Ah, eu não vou usar o teu sistema. Por quê? Não me atende. Como não atende? Ah, eu nunca fui convidado, nunca ninguém me convidou para... na elaboração desse projeto, ninguém me chamou, e o que está aí não me atende. Puxa vida, cara, que ruim, hein? A empresa investiu em dinheiro num sistema, o sistema foi desenvolvido, e porque vocês... E se você for, e se o impacto for só esse, tudo bem. Mas imagina que o impacto de você não ter ouvido essa pessoa é uma ação legal que deixou de ser inserida no seu sistema. Uma obrigação legal. Poxa vida, vocês estão mandando um resumo para a Secretaria da Fazenda. Mas tem que mandar? Mas a gente não foi envolvido, né? E achei que vocês já sabiam disso. Cara, olha que furo, cara. Você criou um sistema que não está compliance com o governo. Olha que coisa ruim, né? Outro impacto, né? Definir as fronteiras do sistema. É outro objetivo, né? Então, o que vai ser estudado nesse problema? Tem coisa que não vai, não precisa nem, não vamos nem detalhar, pessoal, a interface com o sistema de contabilidade, porque a gente não vai mandar informação para ele. Opa, essa atividade aqui, porque eu sei que eu tenho que fazer isso, eu não deixei de fazer, entendeu? Identificar as restrições que vão ser impostas para o sistema. Então, ele não pode rodar de madrugada, ele, toda vez que ele tem um horário de funcionamento de pagamento, só pode pagar até às 17 horas. Puxa vida, não sabia disso. Então, essas restrições de regras de negócio, ou restrições legais, ou restrições de tecnologia, nós vamos trabalhar com um banco de dados em que não tem nativo nele criptografia. Então, pela LGPD, como todos os dados têm que estar criptografados, vocês vão ter que fazer isso por fora. Pô, legal. Entenderam a importância de analisar o problema, pessoal? E aí, a gente vai entrar agora, pessoal, quais são as tarefas que nós temos que fazer para que a gente consiga analisar o problema? São 4 tarefas, e essas tarefas, muitas vezes, pessoal, elas vão acontecer em mais de uma atividade, tá bom? Então, por exemplo, capturar um vocabulário comum. Eu não consigo analisar um problema se eu não tiver domínio sobre os termos que as pessoas usam naquele processo. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar, todo mundo sabe que é um prontuário médico? Né? O que é um prontuário médico? O que tem que ter um prontuário médico? Então, quando o cara fala de prontuário, eu estou pensando em quê? Entendeu? Lembra daquela historinha do embossing, né? Vamos fazer embossing. Se eu não souber o que é o embossing, como que eu vou entender o problema se o termo mais importante do processo eu desconheço o significado dele? Então, capturar o vocabulário e documentar esse vocabulário num documento que chama glossário de termos é importantíssimo. E ele vai acontecer em diversas atividades. Essa tarefa ela vai se repetir em outras atividades também. Tá entendido, pessoal? Eu não posso, eu tenho que diminuir ao máximo a ocorrência de mal-entendidos por não entender o vocabulário que aquele processo utiliza. Tá claro isso? Então, na próxima projeto que vocês vão trabalhar, a primeira documento que vocês vão criar é um glossário de termos. E é um documento muito simples. Ele tem lá o termo, a definição do termo e quem definiu aquele termo. Com 3 colunas, você cria lá uma tabelinha no Excelzinho, no Word, com 3 colunas você mata qualquer problema. Porque imagina, né, que você vai para uma reunião e lá no meio da reunião os caras começam a falar com vocês. Então, nós temos que embossar, está com problema no embossing, esse negócio de embossing não funciona direito. Aí você fala, porra, meu, você entendeu? Aí você vai falar para o cara, entendi. Se você mal sabe o que é o embossing, e você ficou com vergonha de perguntar o que era embossing, porque todo mundo até agora só usou a palavra embossing. Entenderam? Então, mostra da nossa parte um despreparo enorme
pessoa que não se preparou para aquela reunião. Ainda mais se é uma reunião de meio de projeto, né? Então, é importante ter o glossário de termos para que as pessoas, ao entrarem no projeto, elas consigam entender os termos. Eu estou no projeto agora com a B2P, que é gestão de afastados, em que existem vários termos relacionados à saúde que eu não tinha noção, né? O FAP. O que é o FAP? Né? Não sabia que era FAP. Então, porra, se o cara fala FAP toda hora e eu não sei o que é o FAP, como é que eu posso contribuir para a solução de um problema, para a validação de um problema, se um termo básico relacionado àquele assunto eu não domino? Está clara a importância da tarefa capturar o vocabulário? Tá, né, pessoal? E está claro para vocês a importância de ter esse documento lá? É um documento muito simples, 3 colunas. O termo, a definição dele e quem definiu esse termo para vocês. Tudo tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? De boa. De boa? De boa, de boa. Muito bom, então. Vamos continuar. Agora, para que eu possa analisar o problema, né, imagina que a gente está lá, lembra aquela discussão que nós fizemos no nosso caso de uso? O cara era usuário ou o cara era um ator? Leonor e o Altair, e mais... Quem estava na discussão aquele dia? Tinha bastante gente discutindo. Mas vocês lembram da discussão? Né? O cara era usuário ou o cara já era cliente? Né? Se a gente... Era usuário. Antes de fazer login. Isso, cara. Agora você lembra como isso é importante? Se a gente não conseguir localizar todos os atores que vão interagir com o caso de uso no momento certo, eu posso liberar uma funcionalidade para uma pessoa que não teria acesso a ela. Entenderam? Então, é importantíssimo nesse momento, para que eu possa analisar o problema, localizar todos os agentes externos, que são os atores, né? E todos os casos de uso. Aí eu vou conseguir, e o que nós vamos fazer é exatamente aquele trabalho inicial que nós fizemos agora. Eu vou fazer uma reunião, vou validar aquela ata de reunião e vou criar o caso de uso básico lá. Tudo bem? Eu vou... Então, aqui, ó, passos daquela tarefa, né? Localizar o ator, localizar os casos de uso, descrever como que os atores, qual o objetivo de um ator interagir com aquele caso de uso. Muito mais, quando a gente fala de escrever, é um rascunho nosso, um documento, né? Nem tudo é documentação. Há muitas vezes, o passo a passo que está relacionado com o preenchimento de um documento. Então, qual é os passos que tem que fazer aqui? É os passos que a gente usa para a gente descrever o caso de uso, muitas vezes. Né? Olha só, eu vou tentar empacotar os casos de uso de uma maneira que faça sentido, né? Eu vou apresentar esses diagramas de caso de uso para o meu cliente, vou validar junto com ele e vou avaliar os resultados. Entenderam? Para me poder falar, olha, tá bacana, eu vou continuar, né? Localizar agentes externos e casos de uso. Entenderam? E conseguiram vincular com a tarefa que nós fizemos na prática na última aula? Importante, né, pessoal? Depois, isso aqui, ó, para que a gente possa entender o problema, ou a gente vai receber, ou a gente vai desenvolver um documento que chama documento de visão. E esse documento de visão é um documento utilizado em grandes projetos, em que a gente, muitas vezes, documento de visão, pessoal, ele está junto com a proposta comercial que a gente imagina, que a gente manda para o cliente. Entenderam? Quando a gente vai validar o projeto junto com o cliente, a gente manda uma proposta de negócio, uma proposta de projeto. Essa proposta, muitas vezes, ela é utilizada como documento de visão. Por quê? Todas as entradas que um documento de visão tem, ela está lá. E quando isso é feito internamente? Né? Por exemplo, quando o cara me contrata, eu sou um terceiro, eu faço uma proposta que tem carinha, tem todas as entradas do documento de visão, tem, e aquela proposta comercial, ela serve, técnica comercial,
ela serve de documento de visão, porque lá justifica o investimento, né? Por exemplo, eu vou gastar 100 mil, mas eu vou ganhar 200. Então, para cada um que eu investir, eu vou ter outro de volta. Porra, legal, investimento bom. Entenderam? Agora, e quando é feito internamente? Que não tem proposta comercial? Aí a gente faz um documento de visão. Esse documento de visão é o documento que a área de negócio usa para validar perante aos executivos da empresa a importância de se fazer aquele projeto. Então, qual é o problema que vai ser resolvido? Quem são os caras chaves que vão investir e ganhar dinheiro com esse projeto? Qual é o escopo do projeto que eu vou desenvolver? O que vai estar dentro, o que não vai ser tratado? Quais os recursos que eu preciso ter para esse projeto sair? Né? Quais as restrições existentes para esse projeto acontecer? Né? Por exemplo, qual é o problema e qual a solução que eu quero dar para o problema que eu tenho? Então, por exemplo, o problema é referente a, ele afeta tal coisa, o impacto desse problema e uma solução para esse problema seria essa proposta aqui. Então, veja que interessante. Você cria uma entrada no seu documento onde você coloca o problema, coloca onde afeta o problema, qual é o impacto desse problema e qual é a solução que você está dando para esse problema e qual é o ganho que ele tem com a solução que você tem. Tá? Entenderam? Então, isso é muito importante para que a gente possa justificar o investimento que você vai ter que fazer para desenvolver aquele sistema. Então, documento de visão, ou ele é um documento apartado, ele chama documento de visão, tem essas entradas aqui, tá? Ou ele está dentro de uma proposta técnica comercial que justifica os investimentos que a área de negócio vai ter que fazer. Tudo bem, pessoal? Entenderam esse processo aí? Entenderam essa tarefa, a necessidade dela? Entenderam o porquê desse documento de visão? Sim, professor. Tá. Eu não estou vendo. Quem está falando comigo é o... Deixa eu olhar aqui. Cauê, me fala uma coisa aqui. Esse documento de visão, se ele for feito internamente, quem é que vai fazer esse documento, na sua visão? É um cara técnico ou um cara da área de negócio? Eu acho que o cara de negócio. Não sei se eu estou errado. Com certeza, né? É um cara da área de negócio apoiado por um analista de negócios que consiga entender um pouco de UML, né? Para fazer assim, olha, esse problema aqui vai gerar esse sistema aqui. E isso um cara de negócio não sabe fazer, mas um analista de sistema sabe, né? Então, é a área de negócio apoiada por um analista de negócios ou um analista de sistemas que juntos vão criar, sob coaching desse cara de sistemas, esse cara de negócio vai desenvolver esse documento para apresentar para a alta gestão dele. Entendeu? É por meio desse documento, Cauê, que a área de negócio, o gerente da área de compras, por exemplo, justifica junto ao diretor e ao presidente da empresa os investimentos necessários, por exemplo, por comprar uma solução mobile para vender. Entenderam? Tá claro isso? Danilo, Leonor, tá claro para vocês? Tá claro. Tô no entendimento. Ele faz esse documento, professor, então, com o suporte da área técnica, que seria o analista de sistemas, é isso? Então, o cara que está prestando consultoria, é isso? Exatamente. Ou o cara interno, mas veja que, nesse momento, o perfil do cara de sistema é um perfil de negócio. Entendeu? Não é programador, não é cara de banco de dados, né? É um arquiteto de soluções. É um cara que tem uma visão de requisitos, é um cara que tem uma visão de sistema e que gosta muito de entender de negócios.
E aí é o cara que consegue olhar para um negócio, tá? E transformar aquilo num sistema. Entenderam isso? Entendi. Por fim, a gente tem que desenvolver um plano de gerenciamento dos requisitos, né? Como é que a gente vai gerenciar se acontecer uma mudança no requisito? Como é que a gente vai gerenciar falhas nos testes, né, dos requisitos? Como é que a gente vai validar se o requisito está correto ou não? Né? Como é que a gente vai gerenciar a mudança no escopo desses requisitos? Como é que a gente vai verificar se todos os requisitos do sistema, eles estão, todas as necessidades que o cara pediu para a gente, estão alocadas nos casos de uso que a gente vai apresentar para validar, né? Como é que a gente vai gerenciar essas mudanças? Então, aqui, essa é uma tarefa, né, que garante que eu tenha uma rastreabilidade completa de todas as minhas necessidades, e se os atributos, né, desses requisitos estão cobrindo as necessidades que foram colocadas para a gente. Tá claro, pessoal? É uma tarefa de gestão essa daqui. Então, com isso, a gente fecha esse conjunto. Aí eu deixei aqui para a gente fazer junto. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Vamos fazer junto. O objetivo é estabelecer um acordo para o problema ser resolvido. Todo mundo concorda com isso. Identificar os envolvidos. Também acho que todo mundo concorda com isso. Definir as fronteiras do sistema, que é o escopo, né? O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Né? O que esse sistema vai cuidar e o que ele não vai cuidar. E identificar as restrições impostas. Aí eu pergunto para vocês, quais são os papéis ou qual papel trabalha nessa atividade, pessoal? Me ajuda aí. Qual que é? É o papel de analista de... Analista de sistema. Ah lá, tá vendo? Agora, quais são os artefatos que foram gerados por essa atividade? Um artefato é um glossário de termos, não é isso? E qual o objetivo desse glossário de termos? Alguém pode me falar? O objetivo? Alguma das meninas pode me falar qual é o objetivo do glossário de termos? Tinha microfone. Alguma moça, alguma menina pode me falar qual é o objetivo do glossário de termos? A Andréa Não? mandou mensagem. André, tá aí? Respondeu na mensagem. Ah, mas, Andréa, abre o microfone e fala comigo, e como eu não estou aqui, né, como eu não estou ouvindo, eu não consigo. Jaqueline também, abre rapidinho, só responde, porque eu não consigo ficar lendo, tá bom? A Andréa falou que sim. Ah, tá. Definir os termos técnicos, né? Olha que interessante aqui, ó. Então, exatamente, se a gente não conseguir entender os termos que são falados, discutidos naquele processo, a Andréia, a Jaqueline, ninguém vai conseguir entender o problema, né? Agora, qual outro documento que a gente vai gerar, né? A gente vai gerar um modelo, quando a gente falar de modelo de caso de uso, a gente vai gerar a primeira versão dos casos de uso, né? O modelo de caso de uso, pessoal, ele é composto, vou colocar aqui, ó, ele é composto pelo diagrama mais a especificação dos casos de uso. Tá bom? Nesse momento, esse modelo só vai ter o diagrama. Tá bom? O que mais? Ele vai gerar também o documento de visão. Lembra que é importante? Ou deixa eu ver quem está aqui na sala que vai me pegar para conversar comigo. Opa, aqui, ó. Quem tá comigo? Deixa eu ver. Alex, tá podendo falar, Alex? Alex, está podendo falar? Ah, sim, tá vendo? Isso aí, Mar.
Ô, Marcos, você consegue falar com a gente, Marcos? Não está funcionando o microfone? Tá ótimo, então. Vamos ver aqui. Quem sempre fala, o Kaique. Kaique, consegue falar com a gente um pouquinho, Kaique? O Alex, Adriano. Consegue falar, Adriano? Não consegue? Ninguém consegue falar comigo? Puxa vida. E aí, só repita a pergunta, professor. A pergunta, Leonor, que eu coloquei foi a seguinte, Leonor. Olha que pergunta bacana que eu coloquei aqui. Né? Esse documento de visão, por que ele é importante nesse momento? Então, esse documento de visão, ele é importante para nos mostrar o resultado que podemos ter. Ele justifica, ele mostra todo o problema, detalhadamente o problema que vai ser resolvido, o impacto desse sistema para o negócio, os impactos positivos que esse sistema vai trazer para a área de negócio, ele justifica todo o investimento financeiro, tempo disponibilizado, né, para a elaboração, para a construção do sistema. É um documento de negócio muito importante, tá bom? Beleza. Os atributos de requisito, pessoal, a gente vai estudar daqui a pouquinho, que quais são os atributos, o impacto dele na arquitetura, o impacto dele no projeto, né? E um plano de gerenciamento. Né? Um plano de gerenciamento. Então, importante também, para que a gente tenha lá completinho todo o gerenciamento dessas tarefas aqui. Dessa forma, olha que bacana, pessoal. Dessa forma, eu tenho agora um resumo com o objetivo dessa atividade, os papéis que estão envolvidos nela e os artefatos que foram gerados nessa atividade. Um resumão aqui. Bacana, né? Vamos partir para o próximo, então. A próxima atividade é compreender as necessidades dos envolvidos. Tudo bem? Então, agora que eu entendi, imagina, pessoal, o seguinte, ó. Imagina que eu fiz uma primeira reunião para entender o problema, e que agora que eu entendi qual é o problema, eu já quero entender as necessidades de cada um. Eu quero entender o que cada um está esperando do sistema, né? Então, para isso, essa atividade ela tem o objetivo de identificar todas as solicitações de todos os envolvidos no processo. E lembra que eu falei para vocês que é muito importante não esquecer de ninguém, porque cada um, com certeza, que tem interesse nesse sistema que a gente vai desenvolver, tem alguma necessidade, algum desejo relacionado, alguma restrição que tem que ser colocada, que a gente não pode esquecer de incorporar no nosso sistema. Tá bom? Então, o objetivo principal agora é identificar essa lista de necessidades e desejos que os meus clientes precisam. Para isso, eu vou fazer reunião, vou fazer entrevista, vou fazer workshop, né? Eu vou criar condições de eu poder capturar essas necessidades. A gente vai ter agora 6 atividades, 6 tarefas que a gente vai ter que resolver, né? Que vai ter que executar para a gente poder executar a atividade, compreender as necessidades. Veja que algumas delas já estão aqui de novo. Ó. Capturar o vocabulário comum. A gente já viu, é tão importante que como é que eu vou entender as necessidades do meu cliente se eu não entender os termos que se fala lá? Né, pessoal? Eu vou ter que identificar as solicitações do meu cliente. Aí sim. Agora, quais são os passos que eu tenho que seguir
para entender de verdade o que cada cliente quer do sistema. Como é que eu vou fazer para coletar essas informações, armazenar essas informações e ter certeza que eu armazenei e guardei tudo aquilo que os clientes me passaram? Outra coisa é como que eu priorizo as solicitações dos meus usuários. Uma solicitação da área de compras é mais importante que uma solicitação da área de vendas? Uma solicitação da operação é tão importante quanto uma solicitação da área de RH? Então, esse sistema tem várias interfaces com várias áreas. Como é que eu consigo? E cada um tem os seus desejos, as suas necessidades. Como que eu, né, o analista responsável, o gestor técnico responsável por esse projeto, priorizo essas necessidades? Qual critério eu uso? Né? Então, alguns desses passos, determinar as origens dos requisitos, por que ele é importante, qual a origem dele, é um problema na área de negócio, qual é o impacto que gera para a área de negócio, né? E aí, eu vou, a partir desses passos aqui, dessa tarefa, eu vou coletar insumos para desenvolver aquele documento de visão. Tudo bem? Eu vou fazer entrevista, vou documentar, né? Eu vou gerar insumos. Essa é uma tarefa que gera insumos para a gente poder criar esse documento de visão. Está aqui de novo ele, tá? Porque ele é muito importante. Aí você fala, por que ele está repetindo aqui? Porque vocês lembram que eu posso entrar de duas formas? Se o sistema não existe, eu nunca fui lá, eu vou executar, analisar o problema. Mas se eu já conheço a área e eu estou fazendo um sistema para um processo que eu já domino, então eu tenho que direto compreender as necessidades. Então, eu tenho que, mesmo compreendendo as necessidades, entender os termos que se falam lá, se algum termo novo foi criado, né? A outra coisa, a outra tarefa importante, localizar os atores. Então, conforme eu vou entendendo as necessidades dos meus usuários, eu vou identificando novos casos de uso e novos atores, por quê? Eu vou detalhando, eu vou refinando o meu trabalho, né? Então, eu vou encontrando novos atores, vou encontrando novos casos de uso. Bacana? Aqui, agora, eu quero desenvolver especificações suplementares. Especificações suplementares, pessoal, é o nome de um documento, né? É o nome de um documento que, e muitas vezes, no mercado, a gente vai encontrar um sinônimo dele, que é documento de requisitos não funcionais. O que são os requisitos não funcionais? São restrições e critérios de qualidade e restrições técnicas, ou de design, ou física, né? Ou usabilidade, disponibilidade, suportabilidade, restrições de lei, legais, restrições com referente à documentação. Então, restrições que o sistema deve contemplar, que não são ditas pelo usuário quando ele especifica um requisito funcional. Então, quando ele especifica um requisito funcional, eu preciso dar entrada em produtos. Bacana. Ele esqueceu de falar que não pode dar entrada no produto durante a madrugada, né? Que tem uma restrição para isso. Ele não falou que o pedido não pode demorar mais que 5 minutos para imprimir, porque tem uma rota de caminhão esperando para sair com as caixas de cerveja para serem entregues. Entenderam? Então, tem várias necessidades que não são só funcionais, que têm que ser incorporadas no sistema. E é nesse momento que como eu conheço de sistemas, eu sei que eu tenho que prestar atenção e desenvolver esse documento. Então, aqui, eu já aproveito e começo a identificar requisitos não funcionais que são importantes para aquele projeto. Entenderam, pessoal? A gente vai falar bastante de requisitos não funcionais também, né, na prática, para que a gente tenha uma visão muito interessante de como aplicar no dia a dia, porque por meio dos requisitos funcionais
que a gente especifica uma arquitetura, né? Tudo bem? Desempenhos, habilidades, segurança, né? Manutenabilidade, operacionalidade, restrições com relação ao uso da rede, restrições de infraestrutura, de banco de dados, linguagem de programação. Olha quantas restrições eu tenho e tenho que deixar isso... na verdade, esse documento, pessoal, imagine uma guia que te orienta a fazer uma entrevista e você preenche ela. É esse documento aí. Entenderam? Aqui também, agora, eu vou ter que criar atributos para os meus requisitos. E esses atributos, eles vão me ajudar a gerar dependência, a identificar dependência entre os requisitos. E esses atributos vão me ajudar depois, lá na frente, a priorizar os requisitos. Tá? Então, aqui, quando eu estou entendendo as necessidades dos meus clientes, eu estou também perguntando para ele, cara, qual o benefício que isso vai trazer? É alto? É médio? É significativo? Não é? Então, aqui, eu vou usar uma escala que chama de Likert, em que eu transformo subjeções muito alta, muito baixa, em número. Então, imagine, ó, quantas colunas temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. E como é isso? Ó. Lineker é assim. Por exemplo, excelente. Excelente é 5. Ótimo. Ótimo é 4. Bom é 3. Razoável é 2. E ruim é 1. Então, se eu tenho esse critério aqui para 5 colunas, para 4 colunas, a coluna A eu dei nota 5. A coluna B, vezes, a coluna B eu dei 5. Para a coluna C, eu dei 4. Para a coluna D, eu dei 5 de novo. Quantos pontos esse requisito fez? Ele fez 5 vezes 5, 25. Não é isso, pessoal? 25 vezes 4, 100. 100 vezes 5, 500. Então, esse requisito, ele tem 500 pontos. Entenderam? E é dessa forma... E como que eu aplico isso? Transformando essas colunas aqui, dando peso para elas. Entenderam? Então, benefício muito alto, nota 5. Esforço, baixo. Então, no esforço, quanto menor o esforço, maior a nota, por exemplo. Entendeu? Risco, quanto maior o risco, maior a nota. Impacto na arquitetura. Quanto maior o impacto, mais alta a nota. Estabilidade. Quanto mais alta tem que ser a estabilidade, mais alta é a nota. Então, eu venho aqui e falo, quantos pontos esse cara fez? E aí eu começo a verificar o que de verdade faz diferença para o meu cliente. Entendeu? Porque senão, pessoal, olha que interessante. Eu, na hora de criar as minhas interações de entrega, eu posso escolher um conjunto de requisitos para implementar que para o negócio não gera muito ganho, né? Enquanto tenha na fila para ser feito requisitos que geram impacto enorme para o negócio e que estão lá parados. Aí você fala, pô, Rubens, isso é impossível de acontecer. Não, eu vou contar para vocês que isso é muito fácil e muito comum da gente ver nos projetos. Aquelas equipes que não têm o conhecimento adequado de toda a engenharia de software, de toda a análise de desenvolvimento de projetos, de todas as metodologias, e por faltar esse conhecimento, eles vão fazendo os requisitos que eles acham que são os mais importantes, que eles acham que na visão dele deve ser feito agora, né? E muitas vezes, quando o projeto é pequeno, aquela história que eu sempre falei para vocês, se a coisa é pequena, o pedreiro faz, mas o pedreiro não faz um shopping center. Então, se o sistema é pequeno, o próprio programador lá, o analista, o consultor, vai conseguir fazer isso.
Agora, imagine um RP, um sistema que envolva 3, 4, 5 áreas grandes dentro de uma empresa, cada uma com o seu objetivo, cada uma tem um sistema primeiro na área dele. Agora, como é que você faz para gerenciar isso? Então, aí, se você tem esse conhecimento, você consegue fazer isso. Se não, o cara fala numa reunião lá qualquer, de status do projeto, pô, eu não estou contente com esse projeto, porque esse projeto, de verdade, não está atendendo a minha área. Até agora, tudo que foi implementado, nada serviu para mim. Aí você fala, puxa vida, qual o argumento que eu vou usar para não bater de frente com esse cliente, né, com esse gestor dessa área de negócio, né, qual o argumento técnico que eu vou usar? Se você não criou nada, né, se você não tem esse conceito para aplicar isso, como que você vai saber o que você tem que fazer? É ruim, né, pessoal? Entenderam? Então, é importante ter esse conceito para vocês conseguirem gerenciar essas dependências e conseguir priorizar depois, lá na frente, a partir de algum critério, as necessidades dos seus clientes. Vamos fazer isso aqui, pessoal? Qual que é o objetivo desse cara aqui, pessoal? Se a gente tivesse que criar um objetivo aqui, sem olhar para lá, quem me ajuda a criar um objetivo para essa... um resumo, um objetivo que resuma compreender as necessidades dos envolvidos. Quem pode falar? Altair, Leonor, que sempre fala, Cauê, Danilo. Quem pode me ajudar a colocar um objetivo aqui? Me ajuda aí, pessoal. Peraí que eu estou pensando. Vamos pensar, né? Qual o principal objetivo na visão de vocês, pessoal? Uma palavra... Satisfazer a necessidade de envolvidos. É isso, mas para satisfazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? É conhecer. Para conhecer, eu tenho primeiro que... Conhecer é isso, saber a necessidade do envolvido. Isso, mas de que maneira eu conheço? Deu os requisitos funcionais? Isso, mas eu identificar as necessidades dele primeiro, não é isso? Então, o principal objetivo aqui é identificar... Entender os requisitos funcionais dele? Não, entender os requisitos funcionais, nós vamos fazer depois. Mas se eu não identificar todas as necessidades, que não são requisitos ainda, concorda que é negócio? Se eu não entender todas as necessidades e desejos, necessidades, desejos e restrições dos nossos clientes, de todos envolvidos, eu vou ter sucesso em entender os requisitos do cliente? Sim ou não? Agora entendi. É o início de tudo mesmo, isso daí, agora eu entendi. Se você não conseguir identificar todas as necessidades, desejos e restrições dos seus clientes, você não vai conseguir identificar corretamente quais são os requisitos funcionais. Concorda comigo? Né? Verdade, entendi. Qual é o papel envolvido nisso? Qual é o papel? Quem executa isso? O arquiteto? O analista de sistemas, cara. Aqui, ó. O analista de sistemas é o cara que executa todas as atividades aqui, ó. Bacana? Então, qual é o papel? Por que é um analista de sistemas? Porque é um analista de sistemas com foco, né? Com perfil totalmente de negócios. Praticamente, quem falou arquiteto? Com quem que eu estava falando? Eu achei que era o arquiteto. Cauê, eu vou falar para você que aqui também pode ser um arquiteto. Mas ó, eu vou te explicar uma coisa que acho que você não sabe. Aqui é um arquiteto de soluções. O que é um arquiteto de soluções? É um cara que conhece muito de negócio e que conhece tecnologia e que consegue criar soluções na linguagem do usuário ainda. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença do arquiteto de software? Arquiteto de software,
É um cara que pegou esse trabalho que o arquiteto de soluções fez e transformou numa linguagem técnica, uma linguagem de classes, numa linguagem de programação, numa linguagem de banco de dados. Então, o arquiteto de soluções é um analista, é um arquiteto, né? É um profissional que tem um perfil técnico, mas um perfil muito voltado para a área de negócios. Então, é um cara que domina as áreas de negócio e consegue, a partir do seu conhecimento técnico, escrever uma solução compreensível pela área de negócio. O que é um arquiteto de software? É um cara que pega essas necessidades, essa solução que o arquiteto de solução criou e transforma em especificações técnicas para segurança, para desempenho, para banco de dados, para programação. É um cara que transforma isso em componentes de sistema. Entendeu a diferença? Então, quando você falar em arquiteto, pensa bem. É um arquiteto de sistemas cujo o objetivo é entender o negócio e criar uma solução e descrever essa solução em formato de protótipo, de requisitos, de caso de uso, que o meu cliente, usuário de negócio consiga entender, ou eu estou falando de um arquiteto de software que pega essas especificações, requisitos, caso de uso, e transforma em especificações de componentes técnicos, componente que eu vou ter que implantar no meu firewall, componente que eu vou ter que implantar no meu banco de dados. Quem é que arquiteta tudo isso? Um arquiteto de software. Entenderam? Entendeu, Cauê? A diferença entre arquiteto de soluções, de sistema, e arquiteto de software? Entendi, professor. O de software ele executa o que o outro negócio faz, né? Então, nesse caso aqui, nesse caso, ele podia ser um arquiteto, não podia? Ia ser um arquiteto de software ou um arquiteto de soluções? Soluções. Soluções, um cara de negócio. Então, aqui, vamos seguir o Rupp. O Rupp fala que é um analista de sistemas. Tá vendo lá? Tá? Bom, o que ele vai gerar? Ele vai gerar, de novo, o glossário, que é importantíssimo. Vocês já perceberam que é importante, né? O que mais que ele vai? O modelo de caso de uso. Ó. Modelo de caso de uso. Tá certo? O que mais que ele vai gerar, pessoal? Os atributos, né? Agora faz sentido aqueles atributos de requisito, pessoal? Faz sentido agora eu puder essas notas para cada atributo para conseguir qualificar? Agora faz sentido, né? Tá? Essa é a diferença que eu quero colocar e imprimir nas aulas de vocês. Né? É dar um conceito, atributos do sistema, e como é que eu uso isso na prática? Por que eu uso isso? Vocês conseguiram entender a importância desses atributos? Importantíssimo, né? O documento de visão, importantíssimo, porque ele justifica o investimento todo, e o plano de gerenciamento. Bacana, pessoal? De novo, outro resumo, e dessa vez, o objetivo, vocês me ajudaram a colocar aqui, e a gente conseguiu criar um resumo bem legal dessa atividade aí. Bacana, pessoal? Vamos para o próximo? Vamos, né? Agora a gente vai definir o sistema. Então, agora, pessoal, a gente vai entrar numa atividade cujo o principal objetivo dessa atividade é a gente começar a entender quais são... Aí, Cauê, começa agora a brincadeira. É agora que eu vou começar a pegar aquelas solicitações, aqueles casos de uso, e começar a transformar em funcionalidades, em requisitos funcionais. Tudo bem? Então, agora eu vou começar a criar aquela lista de requisitos funcionais que a gente vai ter que trabalhar no resto do sistema. E isso eu chamo definir o sistema. É onde eu traduzo assim, eu preciso gerenciar todo o recebimento de produtos. Então, agora, eu vou criar uma funcionalidade, um requisito funcional, que é receber produtos. Tá? E vai ser uma telinha do sistema, e por meio daquela telinha, eu vou dar entrada nos produtos, e aí
eu vou estar aderente àquela necessidade que o cara levantou para mim. Entenderam isso? Tá? Então, ela trata, né, de alinhar que o entendimento, todo o entendimento das funcionalidades que devem fazer parte do sistema, tá? Então, quais são as funcionalidades que eu vou disponibilizar para o meu cliente? Quando eu definir o sistema, essas funcionalidades todas que eu vou estar aqui vão ser capazes de descrever toda a solução do problema que o cliente passou para mim. Então, o cliente me passou um problema que era falta de gestão na área de compras. O sistema que eu estou desenvolvendo e as funcionalidades que eu vou disponibilizar naquele sistema, o conjunto delas atende à necessidade de resolver aquele problema que eu identifiquei aqui atrás. Ó. Entenderam? Eu identifiquei um problema, fui levantar as necessidades dele, e agora eu tenho certeza que no final da definição do sistema, todos os requisitos funcionais que eu colocar aqui, eles atenderam o negócio. Eu vou refinar o documento de visão, eu vou agora refinar e detalhar, começar a detalhar o modelo de caso de uso, começando a escrever os cenários básicos do caso de uso. Eu vou refinar as especificações suplementares, que são os requisitos não funcionais. Eu vou, de novo, atualizar o glossário de termos, né, que eu posso descobrir um termo novo aqui, e vou atualizar as dependências entre os casos de uso, né, através daquela rastreabilidade que eu criei lá atrás. Tá bom? Então, olha que interessante. De novo, algumas atividades, algumas tarefas que são comuns praticamente a todas as atividades. Continuo capturando o vocabulário, eu continuo refinando o documento de visão, eu continuo localizando atores, né? Olha que interessante, né? Eu continuo desenvolvendo, né, e refinando o documento de requisitos não funcionais, e eu continuo atualizando as dependências do sistema. Então, veja que as tarefas aqui, elas são complementares, né? Essas tarefas todas que a gente fazia lá, que a gente vem fazendo, a gente vai aplicar aqui, só que a única diferença aqui é que eu vou ter todo o meu objetivo focado em transformar aqueles casos de uso que eu identifiquei inicialmente numa lista de requisitos funcionais que vai formar todo o conjunto de funcionalidades que eu vou disponibilizar para o meu cliente. Esse é o objetivo principal, né? Então, o objetivo principal é apresentar para o cliente uma lista de requisitos funcionais e não funcionais que vão contemplar todas as necessidades colocadas pelo cliente. Bacana, hein, pessoal? Bom, aí, ó, a gente cai de novo aqui. Quais são, até porque para a gente ganhar um tempinho, ó, eu vou vir aqui, ó, e vou copiar aqui para a gente ter um tempinho lá, né? Ctrl+C, vou dar um Ctrl+C, né? E vou tentar ganhar um tempinho aqui na digitação daqui, porque é muita coisa que vai repetir. Ó, Ctrl+V. Olha que interessante, pessoal. Se eu perguntar para vocês agora, qual o principal objetivo de definir o sistema, quem é que pode me ajudar a escrever aqui um conjunto de frases ou uma frase que resuma bem o que é definir o sistema? Quem pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Deixa eu ver lá se eu consigo achar alguém para me ajudar. O Cauê já falou hoje bastante. Danilo pode falar, Danilo? Você tá embaçado aí, não pode me falar. Cara, eu tô tentando pensar alguma coisa aqui, mas olha, até agora Cauê, nada. vamos fazer junto aqui, tá, Danilo? Ó, quer ver? Olha que legal. Me ajuda aí. Vamos fazer junto isso aqui. Certo. Ó, definir o sistema, o que é? Era pegar aquele conjunto de casos de uso que a gente identificou e transformar numa lista de requisitos funcionais. Não era isso? Com qual objetivo, Danilo? Da gente garantir para o nosso cliente
que aquele conjunto de funcionalidades, requisitos funcionais, e aquele conjunto de restrições, requisitos não funcionais. Então, que o conjunto de requisitos funcionais e não funcionais, né, definidos para o sistema, atendem todas as suas necessidades e expectativas. Não é isso? Ah, tá. Beleza, entendi. Então, vamos Até escrever então, junto? Então, vamos escrever junto? Então, o objetivo é fazer o quê? É apresentar o quê? Um conjunto do quê? seria um conjunto de requisitos, funcionalidades? Funcionais, né? Sim. Funcionais E não funcionais. Então, os funcionais, ô Danilo, vão ser o quê? Vão ser as funcionalidades, não é isso? E os não Certo. funcionais vão ser o quê? Aquelas restrições, lembra? Segurança. As restrições que, na verdade, não entram no sistema, não fazem parte do sistema, né? Alguma coisa do tipo, esqueci. Me fugiu assim, a memória agora. É isso, ó. Os requisitos funcionais, eles definem as funcionalidades. Você tem um cadastro de cliente, um cadastro de aluno, um lugar para lançar nota. Agora, segurança não entra nessa lista, né? Então, elas entram aqui, ó. Tem que ter segurança, tem que ter um protocolo, o banco de dados que eu vou usar é tal. Então, essa lista de requisitos funcionais, que representa as funcionalidades que o sistema vai ter, e essa lista de requisitos não funcionais, que são as restrições que o sistema deve atender, esse conjunto deve atender ou satisfazer, né? Deve satisfazer todas as solicitações, necessidades, desejos e restrições comunicadas, informadas, né, pelo cliente. Se eu conseguir, concorda comigo, ô Danilo? Se eu conseguir aqui Correto. apresentar para ele uma lista de requisitos funcionais, isso é, a funcionalidade que o sistema vai ter, né? E mais todas as restrições que eu tenho que cumprir, né? E com qual objetivo? De garantir, de mostrar para ele, garantir que essa lista de requisitos funcionais e não funcionais satisfazem todas as solicitações, necessidades e desejos e restrições que eles informaram para a gente. Garantir que vai ser atendida, né? Isso. Vou até colocar aqui, ó. Apresentar um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais que garanta, bem colocado, que garanta que todas as solicitações, necessidades, desejos e restrições informadas pelo cliente serão atendidas. Ficou bacana, não ficou, pessoal? Quem é o Agora papel? entendi. Quem é o papel? Bacana. Oi? Legal. Bacana, né? Quem é o papel que faz isso? O analista de sistema, tá vendo aqui, gente? Ou, eu tinha conversado com o Cauê, você é um arquiteto, que tipo de arquiteto vai fazer isso? Agora é o arquiteto de software, né? Que executa, Não. ou não? Ainda é o De negócio? Soluções. Viu, Cauê? Enquanto eu falar de requisitos, eu vou falar de arquiteto de soluções. Tudo bem? Eu só vou falar de arquiteto de software quando eu estiver lá falando de arquitetura. Mais para frente, então. Mas no outro processo, nessa disciplina de requisitos, a disciplina toda de requisitos trata de negócio. Professor, Entendi. Oi? então dá licença. Quando falar de arquiteto de software, é quando o senhor estiver construindo o software, seria isso? Quando eu estiver construindo a arquitetura que o software vai ter. Entendi. Por exemplo, quando eu estiver especificando um componente de segurança, quem especifica? O arquiteto de software. Quando eu estiver especificando como eu vou fazer para o meu sistema se conectar com o serviço que a prefeitura disponibiliza para De soluções.
como é que eu vou fazer para fazer isso daí, tecnicamente falando, é um arquiteto de software. Quando eu falar como que eu vou criar um índice no banco de dados, é um arquiteto de software. Agora, como eu falar qual funcionalidade eu tenho que colocar no sistema para atender aquele caso de uso, é um analista de... É um arquiteto de soluções ou um arquiteto de software? Entendeu? O de soluções, o nome já diz tudo, né? Ele vai ajudar a solucionar, né? Os problemas do software. Seria então, isso? Toda vez que você ouvir falar de arquiteto de sistemas ou arquiteto de soluções, eles são sinônimos, são caras com visão de negócio. Eles trabalham na primeira parte do sistema, que é requisitos. Eles que vão gerar as funcionalidades que vão atender o meu cliente. Ele vai conseguir criar esse conjunto aqui de requisitos funcionais que vai atender o meu cliente. Toda vez que eu tiver lá o projeto já foi aprovado, está sendo feito. Eu preciso, antes de sair codificando, que alguém especifique como se faz aquilo. Quem especifica é um arquiteto de software. Entenderam? Entendi. Bacana, né? Entendi. Então, aqui, de novo, os artefatos são os mesmos, né, que da anterior, eles vão sendo refinados, e dessa forma eu tenho um sistema definido, isso é, eu tenho uma lista de requisitos funcionais que vão compor o sistema, e tem um documento que apresenta para mim todas as restrições técnicas, performance, usabilidade, leis, legislação, restrições, né? Todas as restrições eu vou ter um documento que chama documento especificações suplementares, que, aliás, eu não coloquei aqui, ó, preciso colocar, tá vendo? O documento de modelo de caso de uso e especificações suplementares. Que é sinônimo do quê, pessoal? Documento de requisito não funcional. Tá bom? Essa classe aqui é show, hein, cara? Tá saindo uns negócios bons aqui, hein? Ó, que show. Ficou bonito, hein? Bacana, né? Vamos partir para o próximo? Nós vamos falar agora de como a gente faz para gerenciar o escopo. O que é gerenciar o escopo, né, pessoal? Então, gerenciar o escopo, ele tem o objetivo de assegurar que todos os requisitos que foram apresentados para o meu cliente, eles estão aderentes às necessidades que eles levantaram anteriormente. Então, é uma redundância, né, do processo anterior, mas aqui, ó, eu preciso ter certeza que o escopo, né, que é o conjunto dos requisitos, de verdade, atenda à minha necessidade. Tá bom? E para isso, ó, uma tarefa importante aqui é priorizar os casos de uso. E por que a gente prioriza? Qual que é o critério que eu vou usar para priorizar os casos de uso, pessoal? Aqueles atributos que eu coloquei quando eu classifiquei os requisitos. Por meio deles, e também porque eu conheço as dependências entre os casos de uso, eu consigo priorizar agora os casos de uso. Dessa forma, eu vou diminuir o impacto na arquitetura, né, do projeto, eu vou assegurar que todos os riscos foram diminuídos, né, que a minha arquitetura, dessa forma, eu posso assegurar que toda a arquitetura que eu vou criar lá na fase de elaboração, né, lá na frente, no meu próximo passo é começar a desenhar o sistema. Eu vou desenhar um sistema que realmente eu vá liberando funcionalidades que atendam às necessidades do cliente, em primeiro lugar. Eu não vou deixar de atender uma necessidade emergente agora em função de uma necessidade que não faz muito sentido. Então,
eu priorizo o caso de uso justamente para entregar o que faz mais relevância para a arquitetura e para a área de negócio. Tá bom? De novo, né? Então, o principal, né? A gente faz isso daqui justamente com o objetivo principal de priorizar. O principal objetivo aqui, pessoal, é priorizar o quê? Os requisitos funcionais. Então, aqui eu vou priorizar a lista dos requisitos funcionais, o que tem importância e o que não tem. E outro objetivo é assegurar a aderência entre o conjunto de requisitos funcionais, de requisitos apresentados, apresentados pela equipe de projeto, com as necessidades informadas pelo cliente. Veja que, às vezes, pessoal, o RUP, ele é meio assim, né? A mesma coisa aparece em duas atividades, né? Por isso que a gente não usa o RUP, e a gente usa o RUP só como uma base para a gente trabalhar, né? Porque, às vezes, acontece isso, né? A gente acabou de fazer isso numa atividade e estamos fazendo de novo aqui, né? Aí quem é leigo fala, pô, mas acabei de fazer, tem que fazer de novo, né? Então, de verdade, é que a gente tenta detalhar ao máximo, né? A gente tenta detalhar ao máximo para que a gente crie de verdade praticamente uma cartilha para os nossos desenvolvedores seguirem, né? Então, o papel aqui é o analista de sistema, né? Analista de sistema. Deixa eu só colocar aqui, ó. Analista de sistemas. E tudo aqui de novo, ó, a gente vai ter o visão, vai ter o requisito, vai ter agora o documento de arquitetura, ó, tá vendo? A gente vai ter um documento de arquitetura. Aquele monte de requisito não funcional, né? Já, vai ser gerado toda a arquitetura, qual a arquitetura que vai ser seguida, o modelo de caso de uso. A gente vai fazer também aqui. A gente tem atributos, né? Ó, atributos, os requisitos. Né? E também, ó, o documento de visão refinado, né? O documento de visão refinado. Ó. Legal, né, pessoal? Então, partindo para cá, a gente vai refinar o sistema agora. Refinar o sistema significa eu assegurar agora, espera um pouquinho, refinar o sistema, eu tenho que garantir agora o seguinte, pessoal. Eu vou detalhar cada caso de uso que tem aqui. Ó, eu vou descrever todos os cenários dos casos de uso. Então, agora, na aula que vem, ou talvez na próxima aula, na aula que na manhã ou na próxima, a gente vai começar a trabalhar exatamente esse ponto aqui, ó, em engenharia de software. A gente vai começar a escrever os cenários de cada caso de uso. E escrever os cenários significa que agora que eu já validei que aqueles requisitos funcionais compõem o meu sistema, que tudo está perfeito, agora eu vou pegar cada um deles e vou detalhar e criar uma lógica muito bem feita que possa apoiar as equipes de teste a escreverem teste, a equipe de banco de dados a criar o banco, a equipe de arquitetura para montar as interfaces, a arquitetura, a equipe de desenvolvimento
para especificar os componentes que vão ser codificados. Então, eu não posso ter dúvida aqui, lembra quando eu falei para vocês um dia na aula? Não pode entrar produto no meu armazém com data de vencimento menor que 60 dias. Lembra? Aí, o cara vai fazer o código. Quando ele vai fazer o código, ele fala assim, if menor que 60, e quando for igual a 60, ele não é nem maior e nem é menor. O que eu coloco aqui na minha lógica? Esse tipo de dúvida não pode chegar no programador. Quando você escrever esse cenário aqui, você vai lá no seu caso de uso e vai escrever não permitir que um produto com data de validade menor ou igual a 60 dias seja recebido pela área, pela empresa. Então, cara, quando o cara fizer o programa lá, que ele for codificar, ele vai falar assim, aqui é um if menor ou igual a 60. Tá. Não tenho dúvidas. Ele não pode ter dúvidas. Entenderam, pessoal? Esse talvez seja um dos pontos mais importantes e que mais geram falhas nos sistemas. O cara testou errado, deu errado no teste lá com o cliente, não porque o cara programou errado, porque ele especificou esse requisito errado aqui. Então, essa atividade, refinar o sistema, é uma atividade muito sensível, muito crítica e que todos deveriam prestar muita atenção nela. Porque é a atividade que vai fazer com que você escreva uma parte da sua solução, esquecendo de escrever detalhes dela, que são relevantes na hora do cara fazer o código, na hora do cara transformar aquele conjunto de texto em componentes de sistema. Tá bom, pessoal? Então, vejam a importância dessa área, dessa atividade dentro do processo. Então, aqui, é importantíssimo, quando for detalhar o caso de uso, informar como começa o caso de uso, quando ele termina, quem são os atores, como ele interage, qual é o comportamento que repete nos casos de uso. Então, isso é importantíssimo. E aqui, desse lado aqui, está um passo a passo de como eu deveria escrever. Olha que interessante, pessoal. Até o uso da vírgula é importante. Entendeu? De novo, né? Se a gente pegar isso aqui, para a gente escrever, olha que interessante, devo ir para guerras? Vou morrer? Sim ou não? Aí o cara escreve assim. Devo ir? Vou morrer? Aí o cara escreve assim, não morrerás. O que você faz, Leonor? Você vai lá ou não vai? Você vai, não. Aí, só que o cara, Leonor, esqueceu de colocar o ponto aqui, Agora, você vai ou não vai? Agora sim. Você não vai mais, né? Não, vou ou não vou? Vou morrer ou não vou? Devo ir ou não? Não, morrerás. Agora, devo ir ou não devo? Vou morrer ou não vou? Aí o cara escreve, não morrerás. Você vai. Então, olha como um ponto, cara, faz diferença em tudo. Então, aqui é importante que a gente faça um caso de uso, a descrição do cenário de uma maneira muito formal, muito bem feita, para que a gente consiga ter sucesso quando a gente for traduzir isso em linguagem de computação. Tá bom, pessoal? Seguindo, a gente vai desenvolver as especificações suplementares. Né? Então, aqui a gente vai agora detalhar os requisitos não funcionais, que são usabilidade, disponibilidade, desempenho. Eu não sei, eu não me lembro se a gente já fez uma aula de requisitos não funcionais. A gente já fez uma aula sobre isso, pessoal? Eu tenho que dar essa aula para vocês ainda.
Alguém lembra? Assim, especificamente, não. Então, você de vez em quando falava lá na aula de requisitos funcionais. Tá, então uma das próximas aulas que a gente vai dar lá em Engenharia e Requisitos é requisitos não funcionais, para vocês entenderem o que é usabilidade, o que é disponibilidade, desempenho, né? Cada um desses aqui tem um significado. Então, a gente vai estudar isso daqui para que vocês possam até entender como cria esse documento depois, tá bom? Depois, a gente vai detalhar os requisitos de software, né? Então, a gente, a partir daquele detalhamento do caso de uso, nós vamos escrever praticamente uma especificação de negócio. Então, aqui, na prática, vamos para a vida prática agora. Num projeto, na vida prática, eu troco muitas vezes esse documento de requisitos funcionais aqui, tá vendo? Por esse detalhamento de caso de uso aqui. Porque o resultado dele é praticamente o mesmo. Então, pessoal, na prática, ou a gente faz um ou faz o outro. Dificilmente a gente vai ter um projeto que a gente vai detalhar todos os casos de uso e depois detalhar todas as regras de negócio dentro de um documento de requisitos. Vocês vão aprender a fazer os dois, porque é muito importante que vocês saibam tanto fazer um quanto fazer o outro. Tudo bem? Mas tão importante quanto saber fazer um e fazer o outro é saber que num projeto, até por questões financeiras, como o resultado dele é praticamente o mesmo, ou eu detalho os casos de uso com as suas regras, os seus cenários, ou eu detalho o documento de requisito com as regras de negócio. Tá bom? Mas calma, que a gente, na prática do dia a dia, a gente vai aprender a fazer os dois, e no seu dia a dia de projeto, você vai saber quando é melhor usar um ou quando é melhor usar o outro. Quando uma empresa vai optar pelo detalhamento de caso de uso como documento, né, para refinar o sistema, ou quando ela vai optar pelo documento de requisitos para refinar o sistema. Tá bom, pessoal? Então, o objetivo aqui, ó, é coletar, ó, detalhar e organizar de forma detalhada, né? Ó, vou colocar aqui, né? Todos os requisitos do meu sistema. Então, aqui agora, na verdade, eu quero isso aqui, ó. Eu quero ter certeza que o projeto que eu estou criando, né? Que eu estou agora já não tem mais como errar, né, pessoal? Agora, o que eu tenho aqui agora já foi validado e eu já estou agora numa fase que eu estou numa fase, deixa eu colocar isso para cima, né? Numa fase em que agora eu estou praticamente na última tarefa e o que sai daqui já cai lá na equipe de arquitetura para o cara fazer banco de dados, para os caras fazer outros artefatos. Tudo bem? É importante isso, né? Senão, a gente fala, mas isso aqui não é importante. Como não é? Faz cagada aqui, vai dar cagada no resto do sistema todinho, cara. Entendeu? Então, muito cuidado antes de fazer a cagada aqui, tá? Aqui, aliás, é um lugar que não pode ter cagada, é aqui, ó. Tá? Quais são os papéis? Olha só. Aqui o Rupp falou que os papéis são os analistas de sistema, tá? Ou o arquiteto, o Cauê, aqui é o arquiteto de software ou o arquiteto de soluções? De soluções ainda, né? Exatamente, né? E olha só que interessante, aqui está o especificador de requisito, tá vendo? Esses dois caras aqui, ó, que são papéis, né, são responsabilidade que o cara assume, ele poderia ser substituído, vou colocar certinho aqui no padrão, né? Ele poderia ser substituído tranquilamente por um arquiteto de soluções. Tá bom? Quais são os artefatos gerados? Ele vai gerar o caso de uso, detalhado, né? Ele vai gerar o caso de uso detalhado, isso é importante. Ele vai gerar um documento de requisitos, também detalhado já. E é aqui que eu faço o refinamento, né? Que eu estou detalhando ele. Entenderam, pessoal?
Refiramento, porque eu estou detalhando ele, né? Tá? É aqui a especificação de requisitos de software. A especificação, o documento de visão está aqui ou não? Não está. Não? Aqui, olha aqui, ó. Vocês estão vendo a tela? Ó, especificações suplementares, ó, que são os requisitos da norma nacional. Então, ó, as especificações suplementares, ó, são requisitos não funcionais. Bacana? Então, terminamos mais uma parte, e agora mais uma, né, atividade, e aqui a gente já tem todos os requisitos prontinhos para trabalhar na arquitetura. Está prontinho agora. Agora eu vou gerenciar. Como é que eu faço para gerenciar? A atividade principal dele é assegurar que todos os requisitos estão aderentes. E aqui depois eu até preciso dar uma olhadinha, tá? Porque o objetivo, na verdade, está aqui, ó. Esse cara aqui, vou deletar daqui, né? Depois eu vou tirar ele daqui e vou deixar esse cara aqui, ó. O objetivo é extrair todo o comportamento, né, ó, todo o comportamento dos casos de uso, e que a gente vai ter aqui, ó, que todas as mudanças que foram propostas, elas foram calculadas os seus impactos. Tudo bem? Aqui, na verdade, né? Aí, ó, as tarefas, a gente vai ver aqui, ó, estruturar o modelo de caso de uso. A gente viu a importância. Gerenciar as dependências. A gente já viu a importância de gerenciar essas dependências. Revisar os requisitos. Ter certeza que todos os requisitos, que todas as revisões, todas as mudanças, todos os impactos foram calculados, todos os impactos foram previstos, né? E que todas as mudanças que foram solicitadas, elas foram incorporadas no sistema e que o que foi produzido está aderente à necessidade atual do cliente. Então, se a gente for falar qual é o objetivo dessa atividade aqui, é garantir que todas as mudanças solicitadas pelos clientes foram capturadas, elas foram incorporadas, elas foram analisadas com foco em quê? Com foco no técnico, com foco financeiro, em riscos e prazo. Prazo, cronograma, impacto no cronograma e nas pessoas. Por exemplo, essa mudança que você está pedindo, eu não tenho nenhum profissional que conheça isso. Opa, vai dar impacto técnico, vai dar impacto no prazo e vai dar impacto nas pessoas, entendeu? Então, é garantir que todas as mudanças, elas foram tratadas, olha que interessante, né? Todas as mudanças que foram solicitadas pelos clientes foram capturadas, analisadas tecnicamente, impacto técnico, financeiro, e incorporadas aos requisitos atuais do sistema. Tudo bem? Esse é o principal, é garantir que aquela lista que eu estou detalhando lá, ela reflete todas essas mudanças que foram solicitadas aqui. O cara pediu uma mudança na regra de negócio, ela está refletindo aqui. Então, isso é importantíssimo, cara. Isso é importantíssimo. Então, a analista de sistema é o papel que está aqui, e tem o papel que é o revisor, né?
E o revisor é o papel onde a gente se coloca como um cara que vai revisar mesmo, que vai garantir, que vai ter aquela visão crítica para garantir que tudo aquilo que foi, todas as mudanças que foram pedidas, elas estão presentes no requisito, que elas foram atendidas. Se elas não foram atendidas, por que não foram atendidas? Que todo mundo concorda que não tem que ser atendida mesmo. Tudo bem? E isso é importante, né? Isso vai ter que ter um registro de revisão. Esse registro de revisão pode ser uma ata, pode ser um documento, cara, que a gente consiga mostrar que aquela revisão foi feita. Tá? O glossário, o plano de gerenciamento, o documento de visão atualizado, né? Tá? Isso aqui é importante a gente colocar. Principalmente esse cara aqui, ó, que é o registro de revisão das coisas solicitadas. Bom, agora, pessoal, resumindo a aula de hoje, nós vamos para os 2, 3 últimos slides da aula, tá? Tá acabando. Resumindo a aula de hoje, a gente viu que a disciplina de requisitos, ela tem papéis e atividades. Um conjunto de papéis que a gente vai ter aqui, analista de sistemas, revisor de requisitos, designer de interface do usuário, que é o cara que vai desenhar as telas, os protótipos, especificador de requisito, arquiteto de software, né? São papéis. Opa, aqui cadê o Cauê? Cauê? Eu. Aqui, Cauê, o Rupp colocou aqui arquiteto de software aqui, porque na visão do Rupp, eu preciso de um cara extremamente técnico para priorizar esses casos de uso aqui. Tudo bem? Então, essa é a única tarefa que eu envolvo um arquiteto de software. É para, tecnicamente, apoiar o cara a priorizar os casos de uso. Tudo bem? Só para não deixar você sem... Entendi. Para não deixar você sem uma base. Sem resposta para isso. Tá bom? Beleza. Aí, olha que interessante. Aí, os principais artefatos que foram criados, né? Todos estão aqui resumidos. E agora, importante a gente colocar aqui agora é o seguinte. Por que requisito é tão importante? Porque ele se relaciona com muitas outras disciplinas. A disciplina de análise de design, que é a disciplina na qual a gente constrói a arquitetura do nosso sistema, todas as entradas dela se originam do requisitos. Então, tudo, pessoal, que a gente acabou de criar aqui, eu vou entregar na mão do meu time técnico e eles vão desenhar a arquitetura a partir desses requisitos. Então, é a única e principal entrada da disciplina de análise de design. E análise de design, em outras palavras, pode ser traduzido por arquitetura. Então, quando eu falo a disciplina de análise de design, eu quero dizer a construção da arquitetura do meu projeto. Então, todas as decisões de projeto que eu vou tomar daqui para frente, eu vou tomar com o resultado dos requisitos que eu trabalhei agora. Tá bom? A disciplina de testes, a mesma coisa. Eu vou validar todo o sistema com base em todos os requisitos que eu levantei, regra de negócio, e toda a especificação que eu fiz até agora, eu vou usar para escrever os casos de teste e para validar o sistema depois. Configuração, gerenciamento de mudanças, todas as mudanças do requisito, eu tenho que ter certeza que todos os impactos de prazo, custo, todos eles foram absorvidos e essa disciplina faz isso. Gerenciamento de projetos. Eu vou gerenciar, fazer meu cronograma, fazer meu orçamento, né? Fazer meu plano de risco, tudo com base nos requisitos que eu levantei. Olha que importante, cara, essa disciplina e quanta cagada que eu posso gerar no meu projeto não
tendo atenção e fazendo direito a esse serviço. Tudo bem? E a disciplina de modelagem de negócio é a disciplina que fornece os processos, as regras de negócio, para a gente trabalhar em requisitos. Tá bom? Então, aqui está um resumo do relacionamento da disciplina de requisitos. Tá bom, pessoal? E dessa forma, a gente termina a aula de hoje. Dúvidas? Oi. Tenho uma dúvida só sobre a questão da atividade. Eu fiz a atividade, só que eu subi lá para você lá no Moodle e ela tá dando um pequeno defeito. Tipo, os atores tá meio... não aparece direito. Eu não sei se é algum problema da imagem e tal, mas ela tá subindo com defeito para você. Então faz o seguinte, quem tá falando, deixa eu tirar aqui para mim ver quem tá falando. Espera um pouquinho só. Beleza. João, né, João? Seguinte, eu vou começar a olhar amanhã, nesse fim de semana, todas as atividades que vocês mostraram. E tudo aquilo que eu não consegui entender por algum motivo, eu peço depois para vocês reenviarem para mim, talvez pelo WhatsApp ou por uma outra ferramenta qualquer. Tá bom? Mas fica tranquilo. A gente vai analisar um por um. Tá bom? Fechou, então. Valeu, professor. Bom, com relação à aula de hoje, gostaram, pessoal? Atendeu às necessidades de vocês, né? Foi uma aula que foi importante, vocês sentiram que valeu a pena a aula, tá tudo certinho? Gostaram? Foi boa, professor, foi boa. Reforço melhor agora a lei do conteúdo. Tá ótimo, então. Então, pessoal, eu vou disponibilizar o acho que eu já não sei se eu disponibilizei lá, acho que já está disponível essa aula lá, o texto dela lá, tá? E eu vou agora disponibilizar o vídeo dessa aula, tá? Aí eu disponibilizando o vídeo da aula, vocês vão ter... Vocês estão assistindo o vídeo? Está sendo importante esses vídeos para você verem depois? Ou não, pessoal? Sim, ajuda bastante. Ajuda, né? Então, eu vou continuar disponibilizando as videoaulas para vocês. Vão lá no meu canal, assinem meu canal lá, divulguem o canal com o colega de vocês também, né? Acessem o vídeo do canal ou acessem o vídeo via Moodle. Entrem no Moodle, acessem o vídeo por lá. Tá bom, pessoal? Amanhã a gente, então, vai, na prática, trabalhar muita coisa do que a gente viu hoje nessa aula aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela participação imensa aí de vocês, em massa de vocês. Muito obrigado. E até amanhã, pessoal. Ok? Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até amanhã. Vão lá no blog, compartilhem no blog, entrem no Moodle, conversem entre vocês, aproveitem ao máximo, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, corintiano. Valeu, Corinthians.